aniversário de 90 anos, vocês estão para celebrar no ano que vem, que mostra a grande devoção que todos vocês têm por essa santa tão querida, Virgem. Ora, a igreja celebra hoje a festa de Santo Ambrósio. É um santo que, embora hoje seja não muito popular, ou seja, as pessoas não a ele como a Santo Antônio, como a Santa Rita e assim por diante, é um dos maiores doutores que a igreja já teve ao longo de sua história. De fato, sua vida é magnífica. Já o seu pai era um homem de governo, ele era um dos governadores na época do Império e, portanto, Santo Ambrósio cresceu numa família profundamente imbuída do sentido do que é verdadeiramente uma autoridade. E um pouco mais adiante, já quando era homem crescido, pela sua grande capacidade, a sua inteligência, era um orador brilhante, um homem de muito talento, de extrema capacidade, não apenas administrativa, mas de liderança sobre as pessoas. Ele foi nomeado como governador do Império na sua sede ao norte da Itália. O que acontece? Na época de Santo Ambrósio, o Império Romano já havia sido dividido. Então havia o Império Romano do Oriente, cuja sede era em Constantinopla, e o Ocidente, cuja sede fora em Roma, mas que naqueles dias estava em Milão, que era justamente a cidade da qual ele era o governador. Ora, mais ou menos por esse período, o bispo da cidade morreu. E a cidade estava profundamente dividida entre católicos e arianos. Os arianos eram uma seita que dizia que Nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus, mas que é a primeira criatura mais sublime, a mais elevada, mais inferior a Deus, subordinado a Deus. Essa heresia é inconciliável com a fé católica. E estes arianos faziam muita guerra aos católicos e o tempo todo os desafiavam, os desautorizavam, e havia realmente um alvoroço público. No meio de todo esse alvoroço, Ambrósio se levanta e declarar publicamente que ele era o eleito, e efetivamente aquilo tomou conta de todo o povo, de tal modo que ele teve que fugir. Fugiu para ver se escapava daquele encargo, daquela missão. Mas ele não pôde escapar, o povo o achou muitíssimo, sobretudo pela arte da pregação. Era um pregador excepcional. Mas, na arte da pregação, ele se destacava porque ele tinha uma profunda vida interior. O maior fruto do seu trabalho apostólico, da sua pregação, foi a conversão de Santo Agostinho. Este, sem dúvida, o maior dos padres da igreja. Para lhe fazer perguntas. Por quê? Quando ele não estava servindo aqueles que se aproximavam da sua casa, de tal modo que ele perdeu toda a sua fortuna ajudando os pobres, ajudando o texto, e penetrando nos mistérios de Deus através da união espiritual que
que se não interrompia. De tal modo que Santo Agostinho diz que enquanto ele lia e, portanto, orava, ninguém jamais se atrevia a interrompê-lo. Ora, é evidente assim que ele era um magnífico pregador, porque de fato ele lia as Escrituras e meditava-as profundamente em seu coração, investigando seus sentidos mais profundos para poder, deste modo, desde o seu interior, transbordar uma doutrina celeste, da qual ele tinha um conhecimento no íntimo da sua alma. E foi assim que ele escreveu tratados espetaculares sobre livros inteiros da Sagrada Escritura, sobre a virgindade, sobre a administração das coisas eclesiásticas, a pastoral da igreja, tratado sobre a vida espiritual. Ele escreveu coisas esplêndidas, quer escrevendo, quer pregando. Ele estava transbordando aquilo que fervia dentro do seu coração. Como todos os santos, ele também teve muita oposição. A imperatriz Justiniana, mãe do imperador Teodósio, era ariana. E, portanto, ela queria de qualquer modo destruir Santo Ambrósio. Começou uma campanha de calúnias, difamações, perseguições. Pessoas para irem, inclusive, atentar contra ele. Intimou-o a que ele renunciasse uma igreja em Milão. Ao que ele respondeu: jamais entregarei minha igreja na mão de hereges. Então ela pagou 2 assassinos para irem matá-lo. E quando uma vez eles conseguiram chegar perto dele, porque das outras os fiéis os afastavam, ele levantou-se com um punhal para atentar contra, mas o seu braço ficou paralisado. Este homem ficou com o braço paralisado completamente, até que o próprio Santo Ambrósio milagrosamente o curou, e não apenas o curou, mas o perdoou, e lhe deu bons conselhos, e lhe deu 1000 atenções, de tal modo que ele já não voltou à vida anterior, que era uma vida tão desregrada. Mais adiante, o próprio imperador Teodósio tentou de algum modo prejudicar o santo bispo. Certa vez foi ele visitar a catedral, entrou na igreja e colocou-se no presbitério. E Santo Ambrósio, com toda a autoridade, pegou-o pelo braço e o tirou de lá e disse: tu podes ser imperador, mas não és sacerdote. Portanto, não podes estar aqui. Vai para o teu lugar. Colocou-o no meio do povo. Outra vez, Teodósio havia cometido um crime bárbaro. Uma certa cidade havia linchado o seu governador. Então, Teodósio, para punir aquela cidade, decidiu matar todos os habitantes. Quando Santo Ambrósio soube desse seu intento, ele o repreendeu e disse que não deveria fazer jamais aquilo, que era um crime horrendo. Num primeiro momento, Teodósio desistiu, depois quis satisfazer as suas vinganças e mandou matar todos os cidadãos daquele lugar. Ora, tempos depois, vinha o imperador na direção da catedral
durante uma festa de Páscoa, a igreja lotada. Santo Ambrósio, catedral com todo o seu clero para enfrentar Teodósio. Então, disse-lhe: na igreja tu não entrarás, porque as tuas mãos estão manchadas de sangue. Teodósio lhe disse: mas Davi também pecou. Então Santo Ambrósio respondeu: pois se tu pecaste tanto quanto Davi, tanto quanto ele deverás fazer penitência. Impôs ao imperador 8 meses de penitência pública. E o imperador teve de acatar aquilo que ele determinou. Obedeceu, vergou-se diante da autoridade de Santo Ambrósio, o qual depois, cumprida a sua missão, morreu, entregando sua santa alma a Deus. Seu corpo ficou muito tempo sumido, depois foi encontrado e está hoje venerado na catedral, no Domo de Milão. Ora, queridos irmãos, nós vemos o esplendor da autoridade apostólica da igreja. Assim como Nosso Senhor transparece na sua majestade pelo texto do Evangelho que acabamos de ouvir, ele cura aquele homem paralítico diante dos fariseus, dos escribas, os quais duvidam, porque Nosso Senhor, com a sua autoridade divina, havia declarado aquele homem absolvido, perdoado dos seus pecados. Mas ele cura com uma demonstração daquilo que ele havia feito de modo muito mais admirável na alma daquele homem paralítico. E todos ficam maravilhados, todos ficam encantados, surpreendidos com a majestade gloriosa, a autoridade de Jesus Cristo, que nasce de dentro do seu ser. Tal como a autoridade de Santo Ambrósio brotava de quem ele era. Ele era um sacerdote, um bispo, segundo o coração de Cristo. E, portanto, dele emanava essa verdadeira autoridade que move os corações, que une os povos, diante da qual os maiores potentados precisam curvar a sua cabeça. Essa é a diferença que existe entre potestas e auctoritas, em latim se diz assim: poder e autoridade. Há pessoas que têm poder, mas não têm autoridade. Ou seja, eles têm um cargo, uma função, têm uma prerrogativa que lhe é dada pela lei. Então, de fato, pode mandar prender, pode mandar fazer isso ou aquilo, tem poder, tem. Mas não tem autoridade. A palavra autoridade no grego é a palavra exousia. Ousia é a substância. Exousia, portanto, é aquilo que sai da substância, é o que sai de dentro. Autoridade não tem nada a ver com autoritarismo, com alguém se impor, com alguém querer de alguma maneira prevalecer sobre o outro. Não. Autoridade, de acordo com esse sentido profundo da palavra, de acordo com o significado que está nas Sagradas Escrituras, a autoridade nasce do ser, de um modo de ser, de um jeito de ser, da autenticidade de um caráter. E, portanto, quem tem autoridade intelectual
moral, espiritual, é alguém que pode não ter poder, mas todos querem seguir. Querem ser como este outro alguém é. E por isso, assim como aquele menino olhou para Santo Ambrósio, ele não era nem batizado, mas disse: este aí é o nosso bispo. E todo mundo percebeu que ele era efetivamente talhado para aquilo. A verdadeira é reconhecida não pelo grito, não pela imposição, não meramente por uma disposição legal. A autoridade verdadeira nasce do modo de ser. Quem é autoridade é, quem não é, não é. Pode ter todo, mas ninguém quer seguir. As pessoas olham e tratam como alguém a mais. É nominal que o cargo lhe dá, mas não é alguém que atrai o coração, que conquista o espírito, alguém a quem a nossa vontade queira aderir. Isto é ter autoridade, é exercer fascínio que exerce Jesus Cristo. Então, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Jesus, do ponto de vista da lei, ele não era um fariseu, ele não era um saduceu, ele era da tribo de Levi, portanto, ele não exercia aquele sacerdócio araônico do Antigo Testamento. Do ponto de vista da lei, ele era quem ele era, mas do ponto de vista da autoridade divina que ele tem pelo fato de ser quem ele é, diz a Escritura: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Assim eram os santos. Eles manifestavam a grandeza de quem eles eram, justamente porque, apesar da pobreza exterior, o ser explode o seu Cristo. Vamos quebrar as suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. É isso que os homens têm para com a igreja. Querem, de qualquer modo, dobrá-la aos caprichos da sua própria vontade desordenada. Nós não precisamos temer nada disso, se nós tivermos essa autoridade que nasce de um ser totalmente possuído pela contemplação da verdade, um ser que sabe quem é Deus, que mergulha na vida espiritual e que obtém de Deus um impacto necessário que é preciso ter para que o bem prevaleça sobre o mal. Essa autoridade, por exemplo, que fez com que Nosso Senhor, na noite que foi entregue, orando no Horto das Oliveiras, quando chegaram aqueles homens, ele se levantou e disse: sou eu. A quem procurais? Jesus Nazareno. Sou eu. Todos caíram por terra. É essa autoridade que faz com que o mundo inteiro, apesar de toda a sua força, se dobre e reconheça a grandeza de Deus. Nós temos uma responsabilidade nos nossos dias. O nome de Cristo tem sido profundamente envergonhado, tem sido ultrajado, tem sido desprezado. Quantas pessoas falam mal da nossa fé? Quantos desprezam daquilo que a igreja construiu ao longo da sua história? Na oração inicial da Santa Missa de hoje, nós pedimos que Deus envie para os nossos dias homens com a autoridade, a força de Santo Ambrósio. Homens que possam ter essa postura que aparece na primeira leitura.
Homens que podem dizer às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Homens que não se acovardem, mas que têm a ousadia dada por Deus de manifestarem com todos os seus procedimentos, seus modos, suas palavras, seus pensamentos, quem é Deus. Ele não é um qualquer. Um dia todo olho o verá, quando ele vier para julgar os vivos e os mortos em glória. Nesse dia, não existirão mais ateus, nem agnósticos, nem irreligiosos, porque todos olharão e verão quem ele é, mas aí será tarde demais. Agora, neste momento em que nós vivemos, ele nos capacita. Com o seu poder e com a sua autoridade. Desde que nós paguemos o preço por isso, ou seja, desde que nós mergulhemos numa verdadeira vida de oração. Porque isso não se faz por teatro. Não existe como encenar uma autoridade. Fica ridículo. Alguém quer parecer o que não é. Alguém quer falar bonito, mas sem substância. Alguém que tem apenas pose, mas não tem conteúdo. Alguém que pode ter um cargo, mas não é. Alguém que grita, mas não fala, não diz. Isso não é possível ser encenado. Quem é, é. E quem não é, não é. Pensamos a Deus que nós sejamos. Que nós estejamos verdadeiramente imbuídos deste espírito, dessa contemplação, da convicção de quem é Deus, que nós não estamos aqui para brincar. Isso não é um jogral, não se faz à força de manobras, nem de politicazinhas humanas, nem de estratégias. Não. Isso tem a ver com ser. Ser. Ser diante de Deus. Ser em Deus. Ser possuído por Deus. Ser de verdade. Estar verdadeiramente em Jesus Cristo. Ser uma reprodução do seu pensamento, do seu caráter. Ser com autenticidade. Isso sim pode produzir aquela impressão que os homens dos nossos dias eles precisam. Eles precisam de piadas. Nem de conversinha mole, não. Eles precisam de pessoas que sejam. Pessoas que verdadeiramente estejam possuídas pela verdade. Vamos pedir a Santo Ambrósio que nós tenhamos a graça, a alegria, a satisfação de verem levantarem-se na nossa geração homens assim. Homens que sejam reconhecidos por qualquer um, que todos possam ver e dizer: eis aí, et sacerdos, como diz a Escritura, eis um grande sacerdote, como foi Santo Ambrósio e como foram outros tantos santos, que com a sua autoridade serviram a igreja a estabelecer-se do modo como ela